pastor, diante de tudo isso que você falou, então o que está faltando? Os pastores estão despreparados hoje? Porque no meu trabalho mesmo, um dia eu vi uma colega que não é crente, né, que não conhece a Jesus, dizendo: as igrejas hoje está tudo igual. As evangélicas, está tudo igual. É como você disse, nós hoje estamos iguais, né, para as outras pessoas. Então, são os pastores despreparados que está faltando. Olha, eu não posso atribuir uma culpabilidade só à liderança de forma geral, sabe, irmã? Para eu ser bem justo, eu creio que todos nós temos uma certa culpabilidade nisso, até mesmo pela conivência nossa em ouvir coisas que não são o evangelho e às vezes não falarmos nada, ficarmos quietos. Não que eu queira insuflar alguém contra uma liderança, mas a gente tem que ter no mínimo sabedoria para poder ouvir se o evangelho está sendo pregado. Ele pode não ser tão elaboradamente pregado, a pessoa pode ser mais simples, mas a mensagem do evangelho, Jesus Cristo, o chamado ao arrependimento, a mudança. A tônica hoje é outra. Quem tem hoje tido preeminência são igrejas pintadas de parede escura, com luzes refletindo as pessoas. O que tem tido proeminência no nosso meio é aquele David Leonardo, que não prega o evangelho para ninguém, e que tem mais seguidor na América do que um monte de gente. Então, eu acho que nesse sentido, um pouco da culpabilidade é da própria membresia da igreja, que às vezes vai colocar, eu não sei aqui, né, mas vai colocar copo com água em cima da televisão para o cara abençoar, para você tomar, porque você quer prosperidade. Então veja que ao longo do tempo, infelizmente, a mensagem está sendo tirada há muitos anos. O Edir Macedo construiu um templo de Salomão em São Paulo, foram 435 milhões de reais. Eu estou construindo a igreja Betânia lá, já tem 4 anos. Estamos lá na luta. Não tem campanha para nada. Os caras constroem uma igreja de 400 milhões de reais. Está louco? Trazendo coisa de tal lugar e de tal lugar. Virou uma meca aquilo ali. Eu fui lá, eu vi. Então, acho que muitas dessas culpas também, nós acabamos sendo coniventes. O Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês têm muito mais conhecimento que eles. E eles são pastores, mas eles não têm o conhecimento de vocês. Meu Deus do céu. Concordo. É que às vezes eu vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente só vai se dar falta do que a gente tinha quando a gente perde. Quando a gente perde, aí você fala: puxa vida, não é possível. Infelizmente. Né? Então, eu acho que tem tudo isso, sabe? Não quero atribuir culpa a e B, mas eu sei que nós também temos dificuldades nesse sentido, sabe? De podermos olhar, ver e falar: olha, isso aí não está certo. Né? Não é às vezes uma coisa aqui pontual ou outra ali, mas poxa, a mensagem da justificação, da santidade, o chamado ao arrependimento, o tocar no pecado, essas coisas não acontecem mais. Que tipo de mensagem é que não é o evangelho? Não, mas é aquilo que o Senhor falou para Elias. Cara, tem 7.000 que não dobram o dinheiro diante de Baal. Vocês estão aqui. Olha aí essa turma grande aqui. Aqui tem presbíteros, tem líderes, tem tudo. Estão aqui. Então, na igreja tem gente aqui e ali que vai se manter fiel a querer crescer e aprender. Agora, repliquem isso, ensinem isso para os outros, mas comecem na casa de vocês, porque se a gente tem uma casa sólida, a gente vai ter uma igreja melhor. Pode ter certeza disso. Né? O conhecimento de Cristo, ele é fundamental para o exercício da nossa fé. Quer ver? Eu vou ler aqui para vocês.
Ó, conhecer a respeito da pessoa de Jesus, das suas palavras, o que ele fez, é algo necessário. Por quê? Porque a fé pessoal em Cristo exige noções intelectuais a respeito da pessoa do Salvador. Exige. Olha o que Romanos diz, ó. Como invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? A fé exige conhecimento de Cristo. A nossa fé não pode ser cega com respeito às informações e aos fatos históricos. Nós precisamos saber explicar a nossa fé. Não é verdade? A Bíblia fala isso. Estevão, quando pregou, começando aonde, gente? Puxa vida, ele fez uma apologética extraordinária, ele foi lá atrás, nos patriarcas, e veio costurando toda a história, mostrando que a história apontava para Cristo e termina em Cristo, e os caras mataram ele. Eu acho que a gente não tinha que preocupar com o crescimento de igreja, sinceramente. O crescimento espiritual. Ah, tá. O conhecimento. Sim. Porque muitas vezes as pessoas preocupam-se com o crescimento numérico. E era exatamente isso que eu ia falar para você. A gente tem que preocupar com o crescimento espiritual. Agora, é fato que é uma coisa que é difícil de você também utilizar todos os dias para isso. As pessoas também precisam crescer no conhecimento, as pessoas também precisam ser incitadas a amadurecer na fé. Não é só ouvir a igreja que vai fazer isso. Agora, é necessário que você tenha pessoas maduras que possam ajudar nesse sentido. Agora, você vê também que, por outro lado, né, de forma geral na Bíblia, Jesus ensinava nas sinagogas, mas as pessoas ensinavam nas sinagogas nos dias de sábado. As pessoas se reuniam em vários lugares. Ah, não, sim, pois é, com os discípulos, né? O que de fato, às vezes, dentro de uma igreja, e o que eles fizeram? Eles fizeram outros, eles cresceram, eles levaram a Escritura. Depois deles vieram os apóstolos. Na verdade, muitos deles foram apóstolos, que plantaram as igrejas de Cristo. Então, foram se multiplicando nesse sentido. Mas a igreja vai crescendo, ela vai tornando-se uma instituição. Então aí, às vezes, é difícil o tempo todo você manter uma igreja nesse sentido. Eu acho que grupos pequenos são importantes. É aquilo que eu falei, né? Às vezes Deus desperta alguns com outro tipo de perspectiva. Nem todo mundo tem a mesma vontade, o mesmo desejo, né? Agora, podem conversar, bater papo, tentar crescer nesse sentido, né? Isso aí é uma coisa sempre necessária para a nossa vida. É verdade. Hoje em dia, né, você tem no celular, por exemplo, uma ferramenta para avaliar quanto tempo você gastou, quantas horas do dia você gastou no celular. Tem gente que gasta 5 horas do dia no celular e gasta 5 minutos para fazer uma leitura. Aí você vê que a sublimidade do conhecimento de Cristo muda valores. Diz assim, ó, sim, presta atenção, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Enquanto não conhecemos a Cristo em nossa vida relacional, os valores da nossa vida são muito diferentes. É o que vocês acabaram de dizer. Tudo é ganho, tudo é importante, tudo é cheio de valor. É verdade. E a gente tem que ter tempo para tudo. Mas quando a palavra de Cristo começa a fazer parte de nós, as coisas que valiam muita coisa começam a valer menos. Pode ter certeza. O Paulo diz, eu considero tudo como perda por causa de Cristo. São coisas que a gente tem que pensar.
O que você tem valorizado tanto e que às vezes te toma tanto tempo? Séries começa e quer terminar, né? Tem gente que começa uma série, ela tem 35 episódios, enquanto não acaba os 35, ela não sai da frente da televisão. Mas durante a semana não conseguiu ler 10 capítulos da palavra de Deus. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. É interessante que a gente precisa considerar mais Cristo do que as nossas perdas por causa de Cristo. Então hoje a gente começa a falar a respeito de Cristo, mostrando a grandeza, a sublimidade, a glória do nosso Redentor. Para que essas coisas mexam com a gente busque conhecê-lo mais. Esse tem sido o meu desejo. Relapso, muitas vezes, é verdade, relapso. Às vezes eu me vejo lendo mais outras coisas do que a própria palavra de Cristo. Isso acontece comigo. Pega um livro, lê, destrói um, destrói outro. E quanto tempo foi de leitura da palavra de Cristo? Isso eu falo por mim, né? Então, em todos nós temos as nossas dificuldades. Mas Paulo considerou tudo como perda por causa de Cristo. Ele é o nosso bem maior. Ele é a glória de Deus.